Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com um grupo que levanta o movimento Sou Advogado. Tem outros movimentos por aí, já vieram aqui, outros virão, porque vem coisa por aí pela frente, lá para novembro tem eleições na OAB. Por enquanto não existem candidatos, não há caracterização de candidato ainda, nem pode. Mas quando houver candidato, eu já vou provocar. Eu quero ver quem vai topar sentar nessa mesa para fazer um debate. Aliás, não será nem nessa mesa, será numa mesa do Almoçando com a Notícia, que é 1h30 de programa para a gente debater até dizer chega. Eu quero ver como é que a gente esgota isso. Fabrício, a gente conversava sobre essa questão dos procuradores, não é isso? E da importância dos procuradores em cada município. Não existe nada que obrigue o município a ter os procuradores? Sobre essa questão da obrigatoriedade, é uma luta até nossa a nível nacional, que eu sou também membro da Associação Nacional de Procuradores Municipais, e a gente tem algumas lutas no Congresso Nacional para constitucionalizar expressamente a carreira do procurador municipal na Constituição, né? Porque o que existe hoje são as carreiras dos procuradores de Estado, do Distrito Federal, Advocacia da União, enfim, mas por uma omissão do Constituinte em 1988, faltou expressamente constar no texto da Carta Magna a obrigatoriedade da carreira, né, do cargo de procurador municipal em todos os municípios do Brasil. Mas, assim, nós também entendemos que, como existem os chamados princípios que são dirigidos a todos os entes, o princípio da simetria, né? A gente tem convicção de que, pelo princípio da simetria, o procurador municipal também está implícito na Constituição Federal. Com certeza. Então, hoje não se pode pensar em política pública sem a participação dos municípios. É verdade. São nos municípios onde as pessoas vivem e residem. Então, as políticas públicas não podem passar... não ter esse olhar especial para os municípios. Até então, porque... a gente precisa dessa advocacia fortalecida no âmbito municipal. Até porque essas políticas públicas hoje elas estão mais fortalecidas com a municipalização. Exatamente. Municipalização da saúde, da educação, dos assuntos sociais, por aí vai. Exatamente. E o procurador municipal é aquele advogado que faz, de certa forma, um controle interno, chamado controle interno da administração pública. Ele vai, com a sua capacidade jurídica, analisar se Exatamente. Os atos administrativos estão ocorrendo da forma como a lei preconiza. Perfeitamente. Então, assim, é uma carreira, hoje, na minha avaliação, extremamente importante para o Estado brasileiro, extremamente importante para a advocacia jovem, porque a gente tem, como já foi discutido aqui, um número imenso de estudantes, de recentes advogados saindo aí para o mercado de trabalho, com poucas perspectivas, a verdade é essa. Então, a gente, só em Alagoas, no panorama do Brasil é ainda maior de necessidade, mas só aqui em Alagoas a gente tem um quadro de 70% de municípios que não tem sequer um procurador efetivo. Pois é, agora você veja o seguinte, Então, como é que esses municípios fazem frente à lei de responsabilidade fiscal, à lei das licitações, e é por isso que o nosso querido presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa, colocou à disposição de todos os municípios cursos de capacitação gratuitos, levando as pessoas para promoverem esses cursos nos próprios municípios. Exatamente. Porque acontecem dois tipos de ignorância. A ignorância porque você não quer saber mesmo, você não sabe, você não tem conhecimento, e a ignorância porque você deixa para lá porque é melhor ser ignorante. O doutor Otávio, inclusive, é um grande aliado nosso nessa luta. No dia 5 de outubro, ele vai nos prestigiar, vai ser um dos palestrantes de um evento que vai ser realizado pelo nosso grupo, nosso movimento Sou Advogado, tratando sobre... vai ser o primeiro encontro da advocacia pública. Perfeito. Aqui em Alagoas, na Faculdade Raimundo Marinho. Perfeito. Ele vai ser um dos palestrantes falando sobre o exercício da advocacia pública
Pública na Corte de Contas. Exato. Então ele já tem essa visão muito técnica de como a administração pública ela deve se portar. A gente sabe da excelência do governo federal, a gente sabe a excelência no âmbito estadual, mas é preciso profissionalizar mais Com tecnicamente certeza. os municípios. Eu só vou lhe dar um exemplo do comportamento dele. Ele tem um procurador do Tribunal de Contas dentro do gabinete da presidência. Entendeu? Para ser sempre consultado e agilizar as coisas de uma maneira mais... Ele é ótimo. Então ele é tem ótimo. que ser assim. Eu acho que o movimento Sou Advogado tem que incorporar esse tipo de coisa. Me diga, não é por aí? É verdade, Geraldo. E o Fabrício disse uma coisa interessante, e é bom relembrar, né? A primeira proposta que o nosso movimento lançou, e vai ser uma verdadeira bandeira de luta desse movimento, é a realização de concurso público em todos os municípios do estado de Alagoas que não contem com uma procuradoria da estrutura do município, Muito uma procuradoria efetiva. Perfeito. Então é o provimento de cargos de procurador por concurso público. E isso não quer dizer que vai haver uma supressão do mercado de trabalho para os advogados privados, até porque dificilmente o município ele vai poder dar cabo de seus encargos administrativos com apenas um procurador. Isso significa dizer, como o Fabrício está dizendo, que esse procurador fazendo uma atuação em favor do ente estatal, ele não vai favorecer o gestor. Lógico. Ele vai buscar sempre o melhor para a municipalidade. Sim. E com isso daí, tenha certeza, a gente pretende, além de profissionalizar a área jurídica desses municípios, a gente criar também espaço de trabalho para essa juventude aí que infelizmente hoje não está encontrando abrigo no mercado de trabalho alagoano. E outra coisa, na hora em que o cargo for obrigatório e passe a ser um cargo efetivo Sim. do procurador Mediante do município, concurso público. Exatamente, ele passa a ter uma força também sobre o gestor. Perfeito. Diferenciada. Não Pode para- se recusar a praticar o ato que o gestor ordenar. Com certeza, eu É acho que é verdade. por aí. Sinara, como é que uma jovem advogada, você tem um ano de formada, é isso? Isso, um ano de formada. Muito Um bem. ano. Como é que uma jovem advogada constrói seus sonhos? Visualizando primeiro os sonhos dos já advogados, daquela caminhada deles, porque é a partir daquilo que eu procuro me espelhar para ser coerente nas minhas caminhadas também. Então, quando eu vejo exemplos como o do Fabrício, como o do Bruno, como o do Fernando, que construíram, eu pretendo construir também. Perfeito. Então, isso é a minha base. Muito bem. Agora, quando você pensa em construir também, você se vislumbra como uma advogada fazendo um concurso público, servindo aos poderes, etc., coisa parecida, ou você se vislumbra como uma advogada independente, corajosa, se jogando no mercado de trabalho, por aí vai? Como diria meu pai, sou a favor da independência. Eu me vislumbro realmente como advogada independente e abravando e desbravando o que vier. por Muito aí. bem. E como advogada desse tipo, do desbravar, qual é a especialidade que você vai buscar ou você busca? Exatamente. Eu gosto muito de direito público e gosto muito de direito de trabalho também. Então, eu me deparo com essas coisas porque eu vejo que a carência realmente que nós temos no mercado dessas duas matérias. Você conseguiu fazer, se não me engano, o Fernando é trabalhista também, não é? Não. Criminalista? É Mas direito penal e empresarial. empresarial, trabalhista é só o Fabrício e a Sinara? Fabrício, só você, né? Que gostaria. Isso. Que gostaria. Muito bem. Você já é capaz de fazer um comparativo, deve ter estudado isso, do que já foi e como foi depreciado o direito trabalhista para o direito trabalhista de hoje? Perfeitamente. Antigamente, nós tínhamos os trabalhadores nas mãos exclusivamente dos empregadores. E eles ficavam à mercê disso e tinham que aceitar. Hoje, eles sabem, nós temos direito, então vamos procurar. A informação está muito mais presente hoje. Então, ainda existe carência? Existe. Mas nós estamos aqui para suprir essa carência. Outra coisa que nós temos muita dificuldade, o jovem advogado, nosso primeiro escritório. O movimento tem uma proposta excelente. Que tal colocar uma sala à disposição dos advogados, Gostei muito dessa proposta que o Fernando colocou Né? no último programa. para que possam começar? É excelente. Porque ali tem perspectiva de trabalho. Você não, eu posso, estou amparado aqui também. Aham. Então eu posso usar disso. Muito bem. Eu, como sou viciado num outro assunto há 200 anos, eu sou cooperativista na essência, eu adoro o cooperativismo. Eu pergunto a vocês, ou a você, por que não começar a formar escritórios cooperativados nas suas diversas especialidades e principalmente para os jovens advogados?
Excelente ideia, excelente ideia. Eu acho que seria um caminho, talvez um caminho no mundo de hoje, tudo está difícil, né? No mundo de hoje, o investimento seria menor, o trabalho seria muito mais produtivo e mais bem dividido, os lucros seriam divididos. Compartilhamento, todo mundo ganhava, compartilhamento. Todo mundo ganhava, aí você vê as especialidades e coloca no mercado um escritório que já nasce grande, porque nasce com bons profissionais, com garra, com vontade de fazer o mercado. Todos falando a mesma língua. Falando a né? mesma língua e todos batendo no peito e dizendo, sou advogado. Essa semana nós recebemos umas ligações, até a propósito, achei até assim, meio que absurdo como queriam induzir algumas respostas. E juntamente com uma amiga, a gente estava junto na hora dessa ligação, e no final nós respondemos a mesma coisa. Raíza disse o seguinte: olha, minha senhora, vamos trabalhar, né? Porque eu sou advogada. Então isso foi sensacional. Vamos trabalhar porque eu sou advogada. É verdade. Muita gente pensa, mas advogado tem tantos. Eu sou uma. E vou fazer diferença no meio de muitos. E não estou, né? E não estou. Eu sou. Exatamente. E isso é muito importante. É o bater no peito e dizer, por que foi que eu estudei? Eu estudei para não ser uma estrela, para brilhar? Tem que ser uma estrela. E cada um de vocês já é uma estrela. Não é? Porque sabe onde colocar os pés, o que estão fazendo, e participam de um movimento como esse, belíssimo. Existem outros movimentos que a gente tem entrevistado, são movimentos bonitos, todos com boas intenções, sem dúvida alguma, mas cada um que cuida do seu. Não é verdade? E a confiança que as pessoas têm no advogado. Pequenas, grandes causas, eu estou entregando a você, para que você consiga resolver. Isso é excepcional. É um ser humano confiando em outro ser humano. Exatamente. E esse a quem foi dada a confiança, e aí que eu acho que o advogado, o médico, principalmente, eles têm que pegar essa dosagem de confiança que é colocada neles e dar o triplo de si. Exatamente. Não pode ser arrogante ao ponto de dizer, quem diz sou eu, quem mandou sou eu é que estou com a razão, e não é. O advogado tem que discutir muito, não é isso? E dessa forma nós fazemos um mundo melhor, não só pelo mundo, mas por pessoas melhores para esse mundo. Com certeza. Fernando Falcão, que já participou de um bate-papo conosco, inteligentíssimo que foi a sua participação. Obrigado. Com outras pessoas também, inclusive com o nosso querido Marcelo Brabo. E aí, qual é a nota que você dá para essa gente jovem também que está aí? O nosso professor também, jovem também. Nota no bom sentido, não é nota com números, não. Nota dizer, essa turma está inteirada e está integrada no movimento. Geraldo, eu tenho experiência no magistério já há 13 anos. Né? Acredito que o Bruno também tenha mais ou menos esse mesmo tempo. E eu posso lhe dizer que há muito tempo que eu não via uma geração tão engajada e tão preparada quanto essa. Isso é muito bom. Então, essa é a geração do conhecimento, a geração do acesso à informação. É uma geração que saiu daquele estado de letargia, que se acostumava e aceitava toda e qualquer situação. E é uma geração que entendeu que tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Então, eu hoje, tenho um dado especificamente que eu cito com muita alegria e fico até envaidecido em ter participado disso. A nossa última turma que colou grau na Universidade Federal de Alagoas, turma de Direito, que colou grau, inclusive, na semana passada, teve um percentual de aprovação no exame da ordem de quase 80%, quando a média nacional não passa de 27%. Então, você vê uma juventude realmente muito engajada, muito preparada. E hoje, esse movimento que nós conduzimos no sentido de buscar melhorias para as condições de trabalho do advogado, hoje é conduzido por mim, pelo Fabrício, pelo Bruno, eu e Bruno, pelo menos, na fase aí dos 40, na faixa dos 40 anos de idade. Amanhã é essa juventude quem vai levantar essa bandeira e vai levar adiante. Não tenho a menor dúvida. E levantar a bandeira é a melhor coisa do mundo. Perfeito. Não é não? Sim, claro. Bom, eu quero agradecer profundamente a vocês. Dê uma palavrinha final rapidinho, porque já passou do tempo. Com relação a uma outra preocupação que a gente tem muito é com relação à advocacia criminal. Certo. Né? Pela quantidade de presos que nós temos no sistema. Fantástico. Isso aí é outro tema que depois a gente vai discutir. Mas que a gente foi por muito tempo, a gente ficou por muito tempo abandonado. Com certeza. E foi necessário
necessário, você falou na questão da cooperativa, esse tipo de coisa, foi necessário a gente formar uma associação para fazer as vezes que a advocacia, que a ordem dos advogados do Brasil não estava fazendo. Porque era cada um por si. Se tivesse força, meu amigo, eu ia pegando a OAB assim, diz quais são os melhores. Vamos formar um grupo aqui, outro aqui, fazer cooperativa aqui, acolá, em Arapiraca, lá embaixo, foi encher esse estado de cooperativas de advogados para ver se isso não crescia. Fiscais do povo também. É isso aí. Não? Obrigado por ter vindo, hein? Prazer é todo meu. Fabrício, que prazer enorme receber você. Fabrício Almeida. Um abraço para Arapiraca. Tá, Joel. Eu gostaria também de registrar um abraço também para o pessoal de toda a região agreste. E um dos fortes motivos também que me trouxe para esse movimento foi o carinho especial com o interior. O movimento Sou Advogado, ele, graças a Deus, tem lideranças, não só na capital, mas no interior. Isso é muito importante, porque a advocacia e a OAB deve atuar onde cada advogado estiver. Com certeza. Então, é do maior ao menor município do estado. Então, a gente precisa dessa OAB forte, essa OAB que participe da vida do advogado, não só no grande, mas também no pequeno município. Muito Isso obrigado, me traz muita felicidade, porque eu vejo que essa é uma bandeira do movimento Sou Advogado. Obrigado, meu querido. Fabrício é um dos grandes dirigentes do ASA, viu? Do ASA, é? Eita, não, futebol nós não podemos discutir aqui. Sinara Moraes conhece. Moraes conhece, exato. Não, Moraes conhece, Sinara conhece. Conhece também. Conhece, é diferente. Porque a gente só vê Sinara com C. Pois é porque é original. É original, né? Ah, então tá certo. Obrigado por você ter vindo. O que achou? Achei excelente. Um debate, uma conversa muito engrandecedora. Que bom. Que agregou muito, tenho certeza que agregou muito a quem ouviu e a mim também, que já faz parte. Que bom, que bom. Um dia desses vamos fazer um só com você. Deixa acabar esses movimentos. A gente vai fazer um só, ou você e mais 3 ou 4 que você traga que estejam no seu top de idade e de formação, tá bem? Será um prazer. Ok, obrigado por ter vindo. Meu querido Fernando, eu quero lhe dar os microfones para se despedir, mas dizer até amanhã, porque eu quero você no programa de amanhã. Que tem mais 2 advogados aqui, a gente conversa. Geraldo, eu venho tantas vezes quanto o amigo convidar, porque para mim é um prazer e ao mesmo tempo uma honra. E tenha certeza que a grande função social que você e seu programa exercem são o de bem informar a sociedade. Que bom. Tenho certeza que muitos dos fatos que hoje nos afligem na condição de advogados, certamente uma boa parte da sociedade não tem conhecimento e passa a ter com a grande audiência que o seu programa tem. Obrigado, meu Só querido. tenho que lhe agradecer Muito mais obrigado. uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com a continuação desse tema. Ainda no Sou Advogado, no movimento Sou Advogado, amanhã nós vamos ter a presença do Fernando Falcão com mais 2 advogados que aqui estão, ou 3 se chegar mais alguém, né? Mas vamos ter, ok? Então eu aguardo a presença de vocês conosco amanhã. Até lá, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. É ele que manda.